tarde a todos. Eu não ouvi nada do que vocês disseram, como devem imaginar. Reparei que já estavam sem microfone, mas depois não consegui ouvir absolutamente nada do que disseram. Portanto, não sei se é para eu começar. É sim, nós fizemos apenas uma breve introdução, para apresentar a Regina, informámos sobre o giveaway, dissemos também para as pessoas colocarem questões no bate-papo para no fim a Regina poder responder e estávamos-lhe a passar a palavra agora. Ok. Muito obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada pela iniciativa por fazerem estas coisas que são maravilhosas, mesmo quando a tecnologia falha, a gente resolve, não há problema absolutamente nenhum, faz parte. Então vou partilhar a minha tela com vocês, pode ser? Vamos ver se isto agora funciona tudo. Que estas coisas da tecnologia têm por hábito ganhar-me. Conseguem ver a minha tela? Sim, sim. Sim, sim, Tudo sim, ok? sim. Então vamos lá. Vamos falar das diferenças culturais no marketing digital, que é o tema da minha palestra. Para quem não me conhece, o meu nome é Regina Santana, eu sou CEO da agência Get Digital, também da Digital Elevation, sou cofundadora da Think Conference, uma conferência que acontecia e acontecerá de 2 em 2 anos em Leiria, se as condições nos permitirem. Teria acontecido o ano passado, talvez aconteça no próximo ano, vamos ver. Sou também dona do Habits Zen, um centro terapêutico de terapias complementares e holísticas, e sou formada em Digital Marketing Strategy por Harvard, sou mestranda em Marketing Relacional no IPL em Leiria, depois sou especialista em comunicação integrada de marketing e pós-graduada em marketing digital e social media pela Universidade de Brida. Sou treinadora de neurovendas certificada pela Jürgen Klerick na Colômbia e depois tenho ainda alguns certificados de marketing emocional, inbound marketing, neuromarketing e comportamento do consumidor do INESM em Espanha também. Vamos lá falar um bocadinho de marketing digital. Primeiro, o marketing digital não é diferente do outro marketing, não é? Marketing é marketing, sempre. Tem algumas especificidades que podem ser muito, muito importantes. No sentido de que marketing digital é marketing, portanto nós vamos aplicar todos os conceitos de marketing que utilizaremos em qualquer circunstância, mas a facilidade, vamos utilizar outras plataformas, obviamente, para trabalhar, e ele dá-nos uma facilidade enorme, principalmente quando falamos de internacionalização, de chegar a outros lugares no mundo, a rapidez, a velocidade com que nós conseguimos fazer isso é extremamente facilitada pelo digital. E isto tem prós e também pode ter contras. É verdade que hoje em dia é mais fácil nós chegarmos a qualquer país do mundo com o digital, é também mais barato porque nós conseguimos testar aquilo que funciona e aquilo que não funciona em digital de uma forma mais barata, mais simples, mais rápida, mas temos que ter em conta as mesmas coisas que teríamos que ter se estivéssemos a fazer em offline. E é por aqui que muitas coisas não funcionam, porque as diferenças culturais são tão grandes que nós, às vezes, como trabalhamos em digital, esquecemos de pensar nesses pormenores, esquecemos de olhar para a cultura e muitas vezes duplicamos. Hoje em dia há muito o conceito da modelagem, nós não precisamos inventar nada, precisamos modelar e está tudo certo, não quer dizer que esteja errado, só que modelar uma coisa que funciona nos Estados Unidos, por exemplo, não significa que ela vá funcionar na Europa. E mesmo dentro da Europa não significa que vá funcionar em qualquer país da Europa. Assim como o inverso. Nós fazermos algo em Portugal que funciona e que funciona muito bem, pegarmos nisso e replicarmos em Espanha, por exemplo, ou replicarmos na França, no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, é um risco gigante, porque a probabilidade de funcionar é quase nula, porque há muitas diferenças e há muitas diferenças essencialmente culturais que devem ser tidas em consideração. Eu não vou falar de diferenças culturais dentro de países, porque elas também existem. Mesmo em Portugal, que é um país muito pequenino, nós temos diferenças culturais gigantes no sul e no norte do país, no litoral ou no interior, até se formos para a Grande Lisboa e depois formos para o interior, com diferenças culturais muito grandes. No entanto, existe uma diferença cultural muito maior que diz respeito ao país, à cultura de cada país. E é nessa que nós vamos focar-nos um bocadinho hoje para percebermos como é que coisas muito simples
podem ser extremamente importantes quando nós tentamos vender para culturas diferentes. Primeiro, em qualquer marketing, qualquer tipo de marketing que seja feito, nós temos que trabalhar persona, que é a coisa mais importante quando nós vamos comunicar, seja o que for. E em qualquer tipo de marketing, em qualquer variante do marketing, nós temos que saber o que é que o nosso cliente compra, onde é que ele compra, mas temos também saber porquê é que ele compra, como é que ele compra, quando é que ele compra e quanto é que ele compra. Nós precisamos destas 6 respostas, seja em que cultura for, para conseguirmos trabalhar. Há aqui uma que é de extrema importância, que é porquê é que ele compra. Porque o quando nós conseguimos influenciar, o quanto nós conseguimos influenciar, o como nós conseguimos ir trabalhando, mesmo que demore algum tempo, assim como o onde, principalmente para populações que estão mais acostumadas a comprarem online, aos poucos vamos conseguindo influenciar o onde é que a pessoa compra. Agora, o porquê que ela compra é a resposta que nós precisamos para conseguir trabalhar as outras todas. Mesmo o quê? Porque se nós soubermos porque é que ele compra, nós já sabemos o que é que ele compra, ou o que é que nós lhe conseguimos vender para aquela resposta do porquê. Este porquê é influenciado, e nós aprendemos isto em marketing, em todas as cadeiras de marketing, em todos os cursos de marketing existem as influências, nós aprendemos as influências do comportamento do consumidor, que têm fatores internos ou externos, isto são só alguns exemplos, e nós nos fatores internos temos a percepção, a personalidade, as crenças e a memória, por exemplo, mas se nós pensarmos muito bem, todos estes fatores internos são também trabalhados e influenciados pelos fatores externos. A minha personalidade, as minhas crenças têm influência nos fatores externos, na cultura do meu país, na cultura da minha família, na cultura do local onde eu vivo, onde eu cresci, na classe social onde eu me insiro, nos grupos sociais a que eu pertenço. Portanto, todos os nossos fatores internos, a nossa personalidade, as nossas crenças, as nossas memórias não são mais do que o resultado daquilo que nós vivemos, que nós experienciamos, não é? Nós fazemos memória ou guardamos memórias de coisas que vivemos, que ouvimos viver. Portanto, a cultura tem uma total influência naquilo que são as minhas memórias e cada um de nós tem memórias únicas influenciadas por todos estes fatores, obviamente. Assim como a percepção. A minha percepção de um artigo, de um objeto, de uma experiência ou de um serviço é diferente da percepção de qualquer outra pessoa, porque a nossa percepção também é influenciada pela nossa memória. Eu vou percepcionar uma coisa de acordo com a memória que eu tenho daquela experiência ou daquele objeto ou daquele serviço. E cada um de nós tem memórias únicas, portanto vai ter percepções únicas daquilo que nós estamos a tentar vender, a tentar comunicar, não é? Estas influências fazem ou são a base do estudo do comportamento do consumidor, mas normalmente elas são trabalhadas de uma forma um bocadinho, como é que eu vos hei de dizer? Nem são personalizadas, porque não trabalhamos de um para um, principalmente quando estudamos marketing, não é? Não aprendemos a trabalhar de um para um, e depois há algumas coisas que nós não temos em consideração, muitas delas, por exemplo, o estudo da antropologia, que seria de extrema importância para o estudo do marketing, para o trabalho do marketing, perceber porque é que o ser humano, a evolução do ser humano ao longo dos tempos e o porquê de grande parte dos seus comportamentos, nós não vamos buscar essa parte mais instintiva na maioria das vezes, e ela é de extrema importância, porque é ela que faz com que a nossa cultura seja individual em cada país. Eu já não vou falar por região, mas em cada país. E vamos falar de código cultural. Código cultural é aquilo que nós interpretamos como sendo a cultura de cada país para cada produto, para cada serviço, para cada objeto. O Código Cultural tem um conceito, e é uma expressão popularizada por Clotaire Rappel, que é um antropólogo, psicólogo e especialista de marketing. Foi ele que trouxe esta expressão, porque é baseada nas suas pesquisas e nas descobertas que ele fez acerca das características únicas de cada cultura e na forma como a cultura influencia tudo o que fazemos, incluindo comprar. A cultura onde nós crescemos, onde nós vivemos, influencia tudo aquilo que nós fazemos
incluindo a compra, o tipo de compra que nós fazemos, o que nós compramos. É uma espécie de inconsciente cultural que não se percebe de uma forma simples, portanto não é perceptível de forma simples, mas que influencia todas as nossas ações. E o Código Cultural de uma nação ajuda a entender as respostas comportamentais dos seus habitantes, assim como o Código Cultural de uma sociedade identifica o que está relacionado aos seus executivos e à sua força de trabalho numa empresa ou numa organização, por exemplo. Isto é o código da cultura, o que é visto, o significado que é dado a cada coisa, o significado que aplicamos a qualquer coisa, que seja um carro, um tipo de comida, um relacionamento, por base na cultura em que nós fomos criados. Que é algo que nós desvalorizamos muito hoje em dia, mas que faz toda a diferença quando nós trabalhamos comunicação. As impressões individuais combinadas formam um inconsciente cultural coletivo que inconscientemente vai organizar e influenciar o comportamento de todo um povo ou de toda uma nação. Eu tenho todas estas explicações aqui porque elas são do Clotaire e eu faço questão de respeitá-las. Portanto, ele diz que o código cultural é essencialmente um conjunto de imagens associadas a um determinado conjunto de estereótipos nas nossas mentes e é diferente de cultura para cultura. Como é que ele fez o trabalho de pesquisa dele e como é que ele chegou a estes resultados? O trabalho de pesquisa dele é giríssimo porque ele processa-se em 3 fases, mas ele baseia-se na pergunta porquê em detrimento da pergunta o quê. E ele funciona em 3 fases porque as nossas respostas ao porquê normalmente são racionais e quando nós respondemos de forma racional nós não dizemos aquilo que sentimos, nem dizemos o porquê verdadeiro. Então ele depois faz um outro estudo em que ele interpreta as respostas das pessoas num estado um bocadinho mais inconsciente, num estado meditativo praticamente, para entender qual é a emoção que está por trás da resposta racional que a pessoa deu e consegue assim, com grupos grandes obviamente, chegar ao resultado e ao código cultural para vários objetos, para muitos objetos, para muitas experiências, para pessoas, seja para o que for. Vou dar-vos alguns exemplos do que é o código cultural e de como é que ele pode mudar muito a forma como nós olhamos para o marketing e para a comunicação. Por exemplo, Código Cultural de Papel Higiênico nos Estados Unidos. Sou responsável pela Para os biblioteca da escola, americanos, Maria Manuela de Sá. Só queria perguntar eu estou a ouvir alguém se gostariam de apresentar na falar. nossa biblioteca a gravação. Só um segundo, eu acho que a Irene Pérez tem o microfone ligado, pedia para desligar, por favor. Obrigada. Muito obrigada, é que estávamos já a fazer alguma confusão eu estar a ouvir um som de fundo. Obrigada. Então, para nós termos uma ideia, papel higiênico, que parece uma coisa que não é muito importante, não é? Mas que depois, quando existe uma pandemia, nós deparamos com pessoas a comprar papel higiênico como se o mundo acabasse no dia a seguir, é um exemplo de que um simples objeto pode ter um código cultural de extrema importância, como tem nos Estados Unidos, onde o Código Cultural para papel higiênico é independência. Isto porquê? Porque nos Estados Unidos o treino para uma criança largar as fraldas começa muito cedo e é levado muito a sério. O momento em que a criança passa a usar a casa de banho sozinha, por exemplo, é muito, muito importante e tem consequências sociais muito importantes para ela e altera o seu comportamento. Além disto, há a libertação do pai e da mãe. Passam de deixar de ter de trocar fraldas, não é? No entanto, este processo só se torna concluído quando a criança já sabe usar o papel higiênico sozinha. Quando ela, além de ir à casa de banho sozinha, ela já sabe usar o papel higiênico sozinha. E é neste momento que a criança passa, inclusive, a fechar a porta da casa de banho. E eles então, para eles, papel higiênico é o momento da independência, o uso do papel higiênico é o momento da independência. Isto é o código cultural naquele país para este simples objeto. Esta é uma das influências, por exemplo, porque as casas de banho hoje em dia têm um aspecto, são muito maiores, não é? Já há casas de banho praticamente do tamanho dos quartos e são também cada vez mais luxuosas, principalmente nos Estados Unidos, porque elas significam independência. O papel higiênico em particular, mas toda aquela divisão significa independência. Isto pode parecer muito estranho, obviamente, mas isto tem
Isto é um fator extremamente importante quando nós queremos comunicar aquilo que nós vamos vender. Nós temos que saber o que é que cada objeto significa em cada cultura. Vejam, por exemplo, o caso do queijo. O queijo na França significa vivo e nos Estados Unidos significa morto. Então eu não posso ir vender queijo para os Estados Unidos da mesma forma que eu vendo queijo na França e vice-versa. O significado que cada cultura constrói, o significado que cada cultura constrói para um produto dá-lhe códigos completamente distintos, não é? Então, o queijo é um excelente exemplo disto. Na França, por exemplo, a produção e o armazenamento dos queijos difere do dos Estados Unidos. Os franceses, quando vão comprar um queijo, eles dão-lhe pancadinhas para sentir se ele está molinho, se ele está macio ainda, eles cheiram, eles sentem o queijo antes de o comprar. Eles são muito cuidadosos com o queijo e com o seu armazenamento. Nos Estados Unidos, os queijos são todos pasteurizados, são todos embalados e é impossível sequer cheirá-los ou tocar-lhes. Então, a diferença de um produto é gigantesca, ele está enraizado e para a França ele é um ser vivo que precisa de se tocar, que precisa de se sentir, que precisa de se cheirar. E nos Estados Unidos ele é uma coisa que vem embalada e com a qual os americanos têm muito cuidado. Por exemplo, eles são extremamente preocupados com os alimentos, com a embalagem, com o armazenamento, com a data de validade. Na França não. O queijo francês continua, ou os produtores de queijo francês continuam a defender que os queijos devem ser feitos com leite cru e não utilizar sequer leite pasteurizado. E isto tem dado uma grande guerra na França, na produção do queijo, produzir queijo com leite cru ou com leite pasteurizado. Nos Estados Unidos isto jamais poderia acontecer, porque nos Estados Unidos eles são extremamente cuidadosos com isso, o leite tem que ser pasteurizado, tem que estar devidamente embalado, fechado, nem sequer dá para permitir o cheiro. Vejam como um produto alimentar que para nós é uma coisa banal, que nós achamos que pegamos e vamos vender em qualquer lado, pode ter significados tão diferentes que faz com que num país se compre e no outro país não se compre, por exemplo. Podemos ir também aqui dar-vos o exemplo do álcool, que na França, só porque tem aqui França e Estados Unidos, na França é uma coisa muito bem vista, o champanhe é uma coisa perfeitamente normal. Ainda em muitos jovens, os pais começam a dar aos filhos um flute de champanhe, porque estão a comemorar e faz parte da cultura deles. Nos Estados Unidos nem pensar, o álcool é uma coisa errada que não os permite trabalhar, que está associada à inação. Eles sabem que se beberem vão passar a estar menos capazes, como são um povo muito virado para a ação, eles inclusive têm uma data de permissão, ou uma idade de permissão de bebida do álcool muito mais tardia, não é? Não é aceitável sequer beber álcool nos Estados Unidos antes dos 21 anos, quando na França facilmente se encontra um pai a dar um flute de champanhe a um adolescente de 14, 15, 16 anos. E isto faz toda a diferença. Como é que o povo olha para o produto que eu tenho para lhes vender? Um carro, por exemplo, nós não podemos fabricar um carro e levá-lo para qualquer país da mesma forma. O Código Cultural para carro nos Estados Unidos é identidade, mas na Alemanha é engenharia. Os americanos querem carros diferenciados e com identidade muito forte, não é? Eles diferenciam-se pelo carro que eles conduzem. Eles associam o carro à paixão juvenil e à liberdade de conduzir. Os alemães são extremamente orgulhosos na qualidade das suas construções automóveis, não é? É a imagem de marca dos alemães. Eles pensam em engenharia automóvel e não em carro, quando eles constroem um modelo novo. Por exemplo, dando-vos o exemplo do carro, e trouxe este carro propositadamente, quando os alemães, ou quando a Daimler-Benz comprou a Chrysler, os alemães viram o desenho do novo PT Chrysler, que era este carro que está na imagem, e ele estava em início de produção, e acreditaram que o modelo seria um fracasso. Os alemães olharam para isto e pensaram, isto não vai funcionar. Os motores, eles quando compraram, nos Estados Unidos, obviamente, os motores não eram os melhores modelos do mundo, não eram poderosos, nem eram eficientes. O design não era uma coisa que para eles fosse excepcional, a condução não era uma condução fantástica e o consumo
e a segurança do carro, por exemplo, estavam apenas dentro da média, não eram nada de especial. Então, para eles, aquilo seria um fracasso. Só que ele já estava em início de produção e a Daimler manteve a construção deste carro e entregaram a produção a uma fábrica no México. Só que enquanto os alemães reagiram negativamente à modéstia do carro, os americanos reagiram positivamente à sua identidade. E isto deu um grande problema para a Daimler na altura, porque a pequena fábrica no México, a quem eles entregaram a construção, a fabricação do carro, teve imensos problemas no atendimento ao cliente devido à quantidade de pedidos que eles tinham e à enorme lista de espera que eles tinham para a entrega do carro. E isto é um sinal claro que aquilo que nós julgamos que vai ser um fracasso ou que vai ser um sucesso, porque na realidade quando nós pensamos em vender qualquer coisa para outro país ou para outra cultura, nós temos o efeito da modelagem. Se foi um sucesso no nosso país, se nós adoramos isto, porque é que eles não vão adorar também? Porque é que eles não vão gostar também? O mais normal seria nós pensarmos que, ok, se funcionou aqui, vai funcionar lá, porque o clima é o mesmo, porque, por exemplo, para o Brasil, o clima não é o mesmo, mas falam a mesma língua, portanto têm as mesmas necessidades. Há muitos pormenores que são idênticos na vida dos dois países, mas a maior parte não são. Então isto vai fazer com que a modelagem que nós podemos ter de cultura para cultura possa ser um verdadeiro fracasso. Outro exemplo, qualidade. Qualidade no Japão é perfeição. Qualidade nos Estados Unidos é isto que funciona. Até porque o código cultural para perfeição nos Estados Unidos é morte. Isto porque os americanos consideram que a perfeição não é uma realidade. A perfeição não faz parte da vida. Na realidade, a perfeição parece que é algo que as pessoas pretendem evitar nos Estados Unidos. E possivelmente é esta forma de ver a perfeição que justifica o espírito pioneiro com que eles vivem, que os caracteriza, não é? Aquela coisa de aprender com os erros, falhou, faz de novo, não há problema absolutamente nenhum em não dar certo, em não estar perfeito, não é? Talvez isto tenha feito com que eles sejam hoje um dos países mais bem-sucedidos e mais poderosos do mundo, não é? Tentar, fracassar, aprender, errar, voltar mais revigorados. Então, para eles, perfeição é uma coisa que não faz parte da vida, não é? Para os japoneses, a perfeição, a qualidade é a perfeição, não é? Perfeição para os americanos é mesmo defeito, para os japoneses é mesmo defeito zero. Qualidade para eles significa que nada vai poder falhar. Se alguma coisa falhar, já não tem qualidade. Fazer compras. Fazer compras é uma coisa que parece tão banal, parece que o mundo inteiro compra da mesma forma. Ou o processo de fazer compras, e que é mesmo o processo de fazer compras. O processo de fazer compras não é idêntico para todas as culturas. Para os franceses significa aprender a sua cultura e para os americanos significa, por exemplo, reconectar-se com a vida. São coisas muito diferentes. Nós normalmente compramos porque necessitamos de alguma coisa, mas fazer compras é muito mais do que um meio de satisfazer necessidades sociais. Nós é que achamos que compramos porque precisamos. É um meio de sair de casa e de voltar ao mundo, de encontrar uma ampla variedade de pessoas, de tomar conhecimento do que há de novo, quais são os novos produtos, quais são os novos estilos de vida, quais são as novas tendências. É isto que nós fazemos quando vamos às compras, não é? É encontrar coisas novas, é reconectarmos com tudo, perceber o que é que os outros vestem, o que é que os outros utilizam, quais são as tendências. É algo que nós podemos fazer com amigos, não é? Ou com alguém que nós gostamos muito, com os nossos parceiros, não é uma coisa que nós tínhamos tendência de fazer sozinhos. Isto até quando começou a revolução da internet, os especialistas na altura sugeriam que as compras online que eram um sinal da morte das lojas físicas, não é? E na realidade é que isto não aconteceu, não é? A realidade é que apesar do crescimento significativo e bem significativo que o mercado online atingiu, as lojas físicas continuam a ter a preferência da maioria das pessoas. Nós pesquisamos online, mas nós vamos às lojas comprar. Está tudo doido para os shoppings abrirem, para tudo abrir novamente. Porque a gente compra online, mas aquilo não nos satisfaz da mesma forma.
O que nos dá prazer efetivo é a compra, o momento da compra sim, liberta muita dopamina, nós temos muito prazer no momento da compra, mas toda a experiência da reconexão com a vida ou até mesmo de aprender a cultura fazem toda a diferença na nossa vida. Por isso é que nós não compramos só por comprar. A internet preenche todas as necessidades de executar a tarefa de comprar, não há dúvidas. Ela permite-nos pesquisar e encontrar os produtos que nós queremos, saber os preços, encontrar diferenciações. No entanto, embora a internet nos ofereça a conveniência e oferece-nos também flexibilidade, facilidade, ela não nos oferece a experiência. E as pessoas precisam de experiência para ir às compras. As pessoas precisam de sair de casa e ir ao encontro da vida e reconectar-se com a vida, não é? Com o mundo, com os outros. Na França, fazer compras também significa aprender a cultura por uma razão. As pessoas mais velhas, por exemplo, as mães ou os pais, ensinam os filhos o que é que eles devem, o que é que eles não devem comprar. Por exemplo, quando os pais começam a levar os filhos às compras é muito no sentido de lhes explicarem porque é que as coisas devem ser compradas. Cloterra até dá o exemplo de que uma mãe explica a uma filha porque é que quando ela vai comprar queijo, ela tem que comprar pão e vinho, né? Porque as coisas vão ser consumidas em conjunto e faz todo sentido. Então eles aprendem a cultura deles no fazer compras. E este é o código cultural para fazer compras na França. É viver a nossa cultura, aprender a nossa cultura. É fazer compras, é viver uma experiência, mas o objetivo quando nós saímos para ir a um shopping, para ir experienciar o momento de comprar, tem significados muito diferentes para uns e para outros. E agora já está em Depois temos luxo, por exemplo. O luxo para nós é algo que nós portugueses não vemos com muito bons olhos, que temos por tendência a criticar, vá. Para não dizer que não vemos com muito bons olhos, vemos sempre com alguma crítica aqui pelo meio, não é? Porque é ostentação, porque é para mostrar que tem a mania que a gente tem que ver as marcas, e as pessoas que usam marcas muito grandes na roupa, nós criticamos, não entendemos muito bem. E se nós olharmos para os americanos, eles usam isto de uma forma muito natural. Estamos mais que habituados a ver americanos com grandes nomes de marcas na roupa, com relógios, pulseiras, cordões de ouro, aquelas coisas todas que para nós, na nossa cultura, significa ostentação. Pois bem, nos Estados Unidos significa condecoração militar. E porquê? Não existe nobreza nos Estados Unidos, não é? Os americanos não têm títulos para designação de posição social, por exemplo. Eles não têm uma hierarquia como nós tivemos, que tivemos os reis, tivemos o clero, tínhamos o povo, tínhamos toda uma hierarquia social. Nos Estados Unidos nunca existiu, eles são uma nação nova, não é? Mas existe uma ética incrivelmente forte no trabalho. Existe uma paixão por aquilo que eles fazem, até porque eles são uma cultura muito adolescente, muito jovem, com forte desejo de fazerem as pessoas tomarem conhecimento daquilo que eles fazem. Eles acreditam que nunca param de crescer. Isto é o pensamento americano. A sua posição social acontece por etapas. Se eu nunca paro de crescer, eu vou conquistando cada vez um nível mais alto conforme as realizações que eu vou tendo daquilo que é o meu trabalho, daquilo que eu faço. Se o código cultural para luxo deles é condecoração militar, porque como se cada realização daqueles que eles fazem, cada sucesso que eles têm, eles ganhassem uma condecoração. E nos Estados Unidos, os galões ou os galardões militares que eles usam são a única forma que eles têm de prova e de algo que todos respeitam. Nos Estados Unidos, como não há hierarquia social que nós, povo mais antigo, na Europa estamos acostumados, a única coisa que os diferencia são os galardões, que é quanto mais realizações um militar tem, mais galões ou mais galardões ele vai tendo, não é? Então, quanto mais sucesso eu tenho, quanto mais dinheiro eu ganho, quanto mais eu atinjo, mais galardões, mais respeito eu tenho, não é? Neste sentido, eles compram os produtos de luxo e usam-nos para mostrar
e para comprovar aos outros que eles já conseguiram atingir o sucesso, não é? É assim que eles conseguem o nível hierárquico deles. E isto para terem sucesso, ou para nós termos sucesso no marketing em produtos de luxo nos Estados Unidos, se nós quisermos vender produtos de luxo nos Estados Unidos, nós precisamos evidenciar os galões, os galardões que aquilo dá. América. É extremamente importante trabalhar branding de marcas de luxo, porque artigos de luxo só têm valor se os outros souberem o quão luxuoso ele é. Não adianta nós vendermos algo de luxo se os outros não sabem o quão luxuoso ele é. Não interessa nós vendermos marcas se as marcas não forem reconhecidas pelos outros como uma marca de extrema importância. Então nós precisamos de entender como é que cada povo vê cada uma das coisas para conseguirmos vender-lhes aquilo que eles querem comprar. O último exemplo que eu vos trago, porque já teve bastante influência no trabalho da L'Oréal, por exemplo, é a sedução. Sedução, em muitos países pode ser uma coisa de extrema importância, pode ser uma coisa muito boa, e ela tem interpretações muito diferentes em praticamente todas as culturas. Sedução é diferente em praticamente todas as culturas. Por exemplo, as mulheres francesas adoram sentir-se sedutoras, elas arranjam, mas essencialmente elas trabalham a pele e os cuidados, muitos produtos de beleza são franceses, não é? Elas tratam a pele para parecer sempre natural e elas maquilham-se de uma forma muito natural, por exemplo. Já na cultura inglesa, os homens têm uma tendência para conviver mais com outros homens e sentem que apenas o outro homem o entende, não é? Existe um maior afastamento dos homens com as mulheres na cultura inglesa. Isto faz com que as mulheres inglesas sejam muito mais excêntricas na forma como elas se arranjam, para depois seduzirem, obviamente. Ou em Itália, por exemplo, em Itália sedução é um encanto, não é? Os italianos percebem sedução como algo muito jovial, muito elaborado, e é um país onde tanto os homens como as mulheres adoram arranjar-se e adoram seduzir. Para os americanos, sedução é uma guerra entre sexos, não é uma coisa boa, é manipulação. E a mensagem consciente de sedução nos Estados Unidos não é positiva, obrigou, por exemplo, a L'Oréal a afastar a sua comunicação de mensagens de sedução, e o propósito da L'Oréal passou a ser porque eu mereço. Hoje em dia nós vemos o slogan da L'Oréal, que é o porque eu mereço. As mensagens da marca falam de alimentação, da nutrição da pele e do cabelo, evocando imagens inconscientes de maternidade ao invés de manipulação. Porquê? Porque a sedução é uma coisa que nos Estados Unidos é muito má e fez com que a marca passasse a adotar e adotou para grande parte das culturas uma mensagem muito mais de alimentação, de cuidado, de merecimento, do que propriamente do ser sedutora, não é? Como é que nós conseguimos chegar a isto de uma forma mais simples, independentemente daquilo que nós quisermos vender? Nós precisamos olhar para as nossas marcas e perceber o que é que elas significam aos outros, como é que os outros as veem, o que é que nós conseguimos incutir na mente dos outros quando nós queremos vender o nosso produto, como é que as pessoas veem o nosso produto. Então, estes são alguns exemplos que vocês podem ter em consideração. Há muitos outros, por exemplo, posso-vos dar o exemplo da Nestlé. A Nestlé tentou vender, hoje vende, felizmente teve sucesso no resultado, mas tentou vender café no Japão e não correu nada bem, porque, como vocês devem imaginar, o Japão não tem como cultura beber café. O Japão bebe chá. E o que é que eles fizeram? Introduziram o café como vendiam café no resto do mundo e tentaram que as pessoas se habituassem a trocar o chá por café. A seguir à refeição beberem um café, a meio da tarde, na vez de beberem o seu chá que estavam acostumados, substituírem por café, e as mensagens eram muito na tentativa de levar as pessoas a consumir café. Ora, o café, quando eles entraram, não estava de forma nenhuma no inconsciente coletivo daquele povo, ele não fazia parte do código cultural daquele povo. E é difícil nós mudarmos uma coisa que está no código cultural. É extremamente difícil, para não dizer que é praticamente impossível.
Aí a Nestlé percebeu que a estratégia que eles tinham que ter era fazer o inverso. Era precisamente nunca fazer substituir, mas influenciar as memórias. E para influenciar memórias, nós não vamos trabalhar pessoas mais velhas, vamos trabalhar crianças. E eles tiveram que adotar formas de vender café ou sabor a café para as crianças, para os mais jovens, e aos poucos irem incutindo aquela memória, aquela experiência na cultura deles, no cérebro deles, para mais tarde conseguir vender café a pessoas adultas, que é uma coisa que hoje já está a fazer com algum sucesso, mas que teve muita dificuldade em fazer, fez com que entrassem, recuassem, até perceberem que tinham que entender qual era o código cultural de café para eles e de chá para eles, para conseguir trabalhá-lo. Quando nós temos qualquer produto, nós precisamos de entender o que é que ele significa no cérebro do nosso público, do nosso potencial comprador, para conseguirmos comunicar de forma certa. Eu trago-vos alguns exemplos. Igreja significa transcender, por exemplo. Mola flexa, que é de colchões, significa procura por conforto. A Control significa procura por prazer. Rolex é uma marca que induz ao dominar o próximo, e aqui tem muito a ver com o fator poder. Se eu posso ter aquilo, eu consigo dominar o próximo. A GoPro é uma marca que tem como código sensação de liberdade. Harvard tem como código ser reconhecido pelos outros. A Jeep, a marca Jeep, significa conhecer coisas novas e explorar. É também um código cultural bastante interessante para uma marca de carros. Ironman significa alcançar. A Polar tem como código cultural pertencer a um grupo. A MAFRE, seguros, por exemplo, tem como código cultural sensação de segurança. E o Excel, uma coisa que todos utilizamos, significa sentir e estar sob controle. Isto para nós termos ideia de quais são as mensagens que nós temos que trabalhar à volta do código cultural de cada produto ou de cada serviço. E nós temos que conseguir trabalhar ou descobrir o código cultural de cada produto ou de cada serviço que nós vendemos para conseguirmos depois criar uma mensagem que seja eficaz e que dê ao cliente aquilo que ele procura, que ele precisa, que ele necessita, que vá ao encontro daquilo que vai colmatar as suas necessidades, sejam elas reais ou sejam elas emocionais, que também são reais, obviamente, mas seja ele qual for o tipo de necessidade. E só quando nós percebemos o código cultural que está por cada uma das marcas que nós vendemos ou que nós trabalhamos, é que nós conseguimos ser eficazes na nossa mensagem de venda. Isto, obviamente, tanto no offline como no online. O online, como é o mais rápido, é aquilo que nós às vezes menos trabalhamos, menos vamos testando, não é? Não corremos tantos riscos em lançar uma campanha e se for preciso amanhã mudá-la, porque vamos ter que testar, vamos ter que perceber, vamos ter que entender. Quando nós trabalhamos campanhas offline que levam à produção de estruturas grandes, por exemplo, ou de impressão numa revista, nós já não temos esta possibilidade. Nós não podemos lançar uma campanha, testá-la e depois mudá-la conforme os resultados que ela tiver. No digital não, nós podemos testar, não funcionou, reformulamos, não funcionou, reformulamos de novo, está melhor, podemos ver o que é que podemos melhorar, só que vai-nos custar também muito dinheiro, muito tempo e, pior ainda, pode levar a que o nosso cliente nos interprete muito mal, como por exemplo a L'Oréal, quando usava as mensagens de sedução. Ok, eles podem testá-las, mas podem chegar a um ponto que sejam mal interpretados, do qual é difícil sair, ou num nível onde é difícil sair. A cultura é um dos maiores influenciadores da tomada de decisão de compra dos consumidores, sempre, seja online, seja offline. E nós compramos porque precisamos de compras ou de coisas, é isto que nós dizemos quando compramos, mas nós compramos por muitas outras razões e precisar é apenas o álibi, na maior parte das vezes, para as compras que nós fazemos. A necessidade de estudar as pessoas e de estudar a cultura das pessoas, o seu comportamento e as suas necessidades é de extrema importância para o sucesso das nossas campanhas
dos nossos lançamentos, dos nossos produtos, das nossas marcas, de qualquer coisa que nós façamos no digital. Fazer marketing, propaganda ou comunicação assenta em conceitos muito mais profundos do que apenas as influências económicas ou políticas, que são aquelas que nós temos muito mais em consideração, não é? Quando olhamos para preços, quando olhamos para valores, quando olhamos para as condições políticas ou económicas de cada país ou de cada cultura. Não, há conceitos muito mais fortes, muito mais pesados e com uma influência muito mais significativa no comportamento de compra do nosso consumidor. E é aqui que nós temos que trabalhar para termos mensagens assertivas. Aprender culturas, trabalhar culturas é algo complexo, é algo que não é influenciado ou ensinado quando trabalhamos marketing, mas no fundo ou quando aprendemos marketing, mas no fundo é um dos fatores mais determinantes, essencialmente, quando nós não trabalhamos marketing localizado. Há uns anos atrás, 90% das empresas trabalhavam apenas na sua cidade, na sua região, na sua cultura. Elas sabiam como comunicar porque a cultura delas era aquela e a cultura da sociedade era aquela. Então elas comunicavam apenas para aqueles que tinham a mesma cultura que elas. Com o digital isto não acontece, não é? Eu abro uma loja aqui na rua, mas amanhã eu estou a tentar vender no Algarve, no Minho, em Espanha, em qualquer outro lugar do mundo. E isto significa que eu preciso de saber muito mais do que conhecer o meu produto ou de conhecer o poder económico da comunidade para onde eu estou a tentar vender. Eu preciso de entender de cultura das sociedades. Esse é um trabalho de extrema importância e que dá um gozo enorme entender. Obrigada a todos. Estou disponível para as vossas perguntas. Nós temos aqui algumas perguntas já feitas no bate-papo. Não sei se importa de nós lermos e a Regina responde. Pode não, fica assim, vamos ver. Pode ser. Pronto, a primeira pergunta é da Susana Céu e diz: muito interessantes todas essas subtilezas. Como conseguimos obter este tipo de informações sobre os diferentes códigos culturais? Trabalhando, estudando quais são os códigos culturais de cada país, como é que cada país vê um determinado produto ou um serviço. Não é um processo simples. Aliás, o processo de Clotaire para conseguir chegar a um código cultural de um produto tem 3 estágios. Demora cerca de 3 a 6 meses a conseguir chegar ao código cultural de um produto ou de um serviço. Nós não fazemos isto para todos os produtos e para todos os serviços, obviamente. Tem muito a ver com o volume que nós queremos trabalhar, como é que nós queremos trabalhar lá, mas se nós estudarmos qual é a cultura daquele país e o comportamento daquela comunidade em relação àquele produto em serviço ou serviço, já nos permite, se calhar, não chegar ao código cultural exato. Em alguns casos consegue-se, existem alguns esquemas para se chegar lá, mas mesmo que nós não consigamos chegar ao código cultural exato, nós conseguimos chegar à aproximação, conseguimos ter uma ideia do que é que aquilo significa naquele país e que pode ser muito dispar daquilo que significa no nosso, não é? Não é um processo banal, não é? Não é um processo muito simples de chegar. Tenho aqui outra questão da Raquel Mendonça que diz: olá Regina, Dern Ariel, não sei se é assim que se pronuncia, afirma que a maior parte das nossas compras são oriundas do nosso irracional. No entanto, nós achamos que compramos de forma consciente e racional. Tem a mesma opinião deste autor? Obrigada. Segundo os estudos, nós compramos 85% das coisas por motivo inconsciente. 85% daquilo que nós fazemos daquilo que nós compramos, porque 95% daquilo que nós fazemos é inconsciente e apenas 5% consciente, e 85% daquilo que nós compramos é emocional e apenas 15% racional. Eu costumo dizer até que às vezes nem os 15% chega a ser, porque até quando nós optamos por uma determinada marca de forma muito racional, para nós chegarmos a ela muitas vezes já foi o emocional que nos levou lá, não é? Eu posso até escolher entre um iPhone e outro e dizer que eu vou comprar este porque é mais barato, porque eu não preciso da memória toda, mas eu já cheguei à marca de uma forma emocional. A escolha da marca já foi emocional, mesmo que o processo de escolha do produto seja uma coisa extremamente racional,
aquilo que me levou a chegar à marca já foi emocional. Então eu acho que eu não tenho, os estudos dizem que são 85%. Existe um estudo de Harvard que diz que 95% daquilo que nós fazemos é inconsciente. Portanto, se nós incluirmos aqui as compras que fazemos, se calhar os valores de compras vão ser um bocadinho superiores, não é? Nós usamos o racional para justificar aquilo que fazemos de forma emocional. E isto tem uma razão, nós precisamos sempre de parecer inteligentes, de parecer lógicos, de parecer óbvios. Não vamos dizer, porque eu gostei de uma coisa qualquer, não. Eu não fui comprar ou não vou comprar uma coisa caríssima porque eu gostei, porque isso pode parecer um bocadinho estúpido. Não, eu vou ter que justificar, porque eu preciso, porque é mais rápido, porque funciona melhor, porque me dá as características todas que eu preciso para ser mais eficaz, mas o que está por trás daquela compra, obviamente, foi emocional. Sim, os estudos dizem 85, eu não sei se não será um bocadinho mais até. Mesmo nas empresas, não é só uma coisa que nós compramos, nós vamos comprar a nossa roupa. Se nós comprássemos roupa porque precisamos, nós não comprávamos roupa todos os meses, não é? Nós comprávamos roupa uma ou duas vezes por ano, então nós compramos racionalmente? Obviamente que não, porque se nós olharmos para o nosso guarda-roupa e para o nosso dinheiro, nós vamos dizer, não vou fazer isso, porque este dinheiro faz muito mais sentido ir para o outro lado. Mas não, nós precisamos daquela peça, nós precisamos nos sentir melhor, nós precisamos nos sentir mais jovens, mais elegantes, mais sedutoras, mais tudo. E não importa se temos muita roupa no guarda-roupa ou se o nosso dinheiro depois fica mais curtinho para outras coisas, nós vamos e compramos. E todos nós, principalmente as mulheres, que têm mais tendência para comprar este tipo de coisas, fazemos isto de forma extremamente emocional. Se não fosse o emocional, para que é que nós andávamos a comprar as coisas que compramos, que muitas vezes utilizamos uma vez e muitas outras não utilizamos vez nenhuma? Porque a gente comprou, achou o máximo e aquilo naquele momento satisfazia a nossa necessidade emocional, a necessidade emocional que nós tínhamos no momento em que comprámos aquilo, ela ia ser satisfeita com aquele produto, mas no dia a seguir, quando nós vamos para usar a peça, nós já não temos aquela necessidade emocional e aquilo já não nos faz sentido. E acabamos por ter peças em casa que nós usámos uma vez porque pesou-nos na consciência ter comprado e não ter usado, ou porque conseguimos usar no momento em que ainda estávamos com aquela necessidade emocional, mas que depois fica lá. E nós não queremos mais saber daquilo porque já não faz sentido, porque emocionalmente já não nos faz sentido. Porque se fôssemos pelo racional, nós íamos dizer, não, compraste, agora vais usar, não vais comprar outra blusa se ainda tens aquela que só usaste uma vez. Não é? O nosso emocional é que nos comanda em praticamente tudo o que nós fazemos. Nós preenchemos vazios emocionais com as compras, é isso que nós fazemos. Olha, Por Regina, isso é eu que nós- particularmente identifiquei-me no que eu vou dizer. Todas fazemos isto. Obviamente que há exceções, mas são muito poucas. Sabes que há uma diferença muito grande entre comprar e ir às compras. E é uma coisa que principalmente os homens não entendem, porque acham horrível, nós vamos para as compras e vemos tudo e olhamos para tudo e não compramos nada, ou vamos 2 horas para o shopping, por exemplo, que os homens acham horrível, como é que conseguem andar tanto tempo às compras. Nós não vamos comprar, nós vamos às compras. O homem normalmente vai comprar qualquer coisa. Eu vou ali comprar um casaco, eu vou ali comprar umas calças. Nós não, nós vamos às compras. Precisamente com o conceito muito americano de nós vamos reconectar-nos com a vida. Nós vamos ver o que é que existe, vamos ver o mercado de novidades, vamos ver as outras pessoas, vamos passear com uma amiga. Nós vamos às compras. Ir às compras não é ir, comprar e andar. Não, nós vamos àquela loja, depois vamos à outra, depois voltamos lá de trás, depois... e depois queremos muito uma peça e não compramos. E vamos para casa a pensar, caramba, eu queria mesmo aquela. Vou ter que voltar lá porque eu queria mesmo aquela, devia ter comprado. E isto é inconsciente, mas nós já deixámos a peça propositadamente, porque nós queremos voltar a ir às compras. A peça que nós queríamos e que não levámos já serve de justificação para nós voltarmos a ir às compras. Então, é um conceito muito diferente do ir comprar, do ir fazer compras. E nós, principalmente as mulheres, o que nós gostamos mesmo de fazer é de ir às compras, não é de ir comprar. Nem quando vamos ao supermercado, que é tão chato ir ao supermercado, pegar na prateleira, ir à prateleira certa, comprar uma coisa e ir embora.
Nós adoramos ver o que é que existe de novo, o que é que existe mais, e o que é que dá para complementar, e o que é que podemos meter mais no cozinhado que vamos fazer, ou na experiência que vamos ter, ou no shampoo, será que existe um novo? Será que aquele amaciador agora é melhor que o outro? Os homens não, os homens vão às compras, levam a lista, e mesmo quando não levam a lista, vão direitinhos à prateleira, pegam aquele que eles reconhecem, e que normalmente aprenderam com a mãe, fator cultura aqui, não é? Influência. Eles sabem o que era usado em casa da mãe, em casa da avó, sabem o que era utilizado, e é isto que eles vão comprar, aquilo que eles reconhecem. Nós não, nós queremos a experiência de ir às compras, que é muito mais gira, por sinal. Bem, nós temos aqui, agora passando à frente, outra pergunta, desta vez do João Costa, que diz: Boa tarde, Regina. Com o crescente domínio da internet, vemos também o efeito da globalização e, até certo ponto, uma mistura de várias culturas. Como acha que esta mistura irá evoluir? Acha que virá um dia a ter um impacto relevante em áreas como a sua, em que vemos tanta preocupação com a cultura local? Sim, se eu percebi a pergunta, eu acho que vai ter influências, sim. Aliás, se nós formos para países onde as culturas já são muito mais mixadas que a nossa, nós já percebemos comportamentos a serem adotados, ou seja, nós vamos nos incluindo na cultura dos que vêm, e os que vêm vão se incluindo na nossa cultura. Então já começa a ser muito mixado aquilo que é a cultura de cada um. Mas atenção, que a cultura ou o código cultural é uma coisa que vem ao longo dos séculos. Demora muitos anos a ser alterada, então nós hoje temos influência de tudo o que vinha de trás, do que os nossos pais aprenderam e viveram, do que os nossos avós aprenderam e viveram. Provavelmente os nossos filhos já vão ter algumas alterações, porque a nossa época já tem muita influência, principalmente do digital e de outras culturas, nós já conseguimos, ou já temos acesso a muito mais informação, e pequenos pormenores vão sendo alterados ao longo do tempo, mas são precisos muitos anos para alterar uma cultura, ou para alterar um código cultural de um produto ou de um serviço num país. Vou então ler aqui a última pergunta, porque começamos a ficar um bocado apertados de tempo. O tempo corre muito depressa quando estamos entretidos, e é do Rodrigo Coutinho e diz: Olá, Regina, e obrigada, excelente apresentação. Nos exemplos que deu, falamos de produtos, serviços e a forma como estes são vistos em determinadas culturas. Na mesma lógica, também as marcas se posicionam em determinados mercados, procurando representar determinadas visões. Podem ser contrárias à visão dessa mesma cultura sobre os seus produtos. Como conjugar, trabalhar esta realidade e identidade de marca ser diferente da visão sobre os seus produtos e serviços em determinado mercado? Rodrigo, nós não podemos posicionar-nos num determinado local e contrariar aquilo que é a cultura daquele local, porque isso não vai ter uma influência positiva sobre a nossa marca. O que nós temos que encontrar é o que é que naquela cultura nós conseguimos atingir. Como é que nós vamos comunicar para aquela cultura para ela entender o nosso produto? Aquilo que não faz parte do nosso contexto, o nosso cérebro não entende. Ou seja, se eu chegar a uma cultura e lhe falar de um produto que eles desconhecem, por exemplo, o exemplo do café que eu dei, quando a Nestlé chega com o café ao Japão, é um produto que é completamente diferente e que não faz parte da cultura deles. Eles não se podem posicionar de forma contrária àquilo que é a cultura do país, não, é o contrário, é nós entendermos qual é a cultura do país e nós trabalharmos isso. Imagina, vou-te dar um outro exemplo. Na Europa, e nos Estados Unidos também, mas essencialmente na Europa, nós produzimos carros que têm um cheiro a novo característico. O nosso cheiro a novo dos carros é característico. Nós entramos dentro de um carro e cheira a novo. Nós costumamos, inclusive, a dizer isso, não tem um cheiro, não tem um nome. Nós chamamos de cheiro a carro novo, não é? E eu não sei precisar, eu penso que foi a Toyota quando tentou, não foi a Toyota, Ford, quando tentou introduzir os carros na China, teve um problema gigante porque eles acham que o carro cheira mal. Percebe? Aquilo que para nós é um cheiro maravilhoso, porque a gente quer um carro a cheirar a novo, lá é algo que cheira mal. Então eles tiveram que criar uma equipa, e eram cerca de 30 profissionais, a tentar criar um cheiro, um odor novo para ser introduzido nos carros a vender na China. Nós não conseguimos vender se o nosso produto for contra o código cultural naquele país. Não vai funcionar.
Não sei se consegui responder-te. Eu Temos acredito que ser que nós sim, a mas adaptar-nos à também- cultura, não é a cultura que se adapta a nós, nunca. Pronto, Regina, acho que em nome de toda a equipa da Odisseia e também acredito os participantes que estiveram nesta palestra, que quero agradecer a presença da Regina e por ter estado presente. Espero que também tenha gostado de estar aqui connosco e também nos poder elucidar mais sobre a sua área e esperamos podê-la ver em breve num contexto presencial, que é muito melhor. Muito obrigada. Também desejo muito isso. E então eu vou dar por terminada esta palestra, vamos fazer um pequeno intervalo para a próxima, que se inicia às 3h15. Muito obrigada a todos por terem assistido e muito obrigada a vocês pelo convite. Gostei muito. Parabéns pela Obrigada a obrigada a nós. nós. Obrigada, Gina. Obrigada.